Queríamos saudar a você, irmão, que nos assiste pelo YouTube. Nós estamos para iniciar a mensagem do dia de quarta-feira e vamos estudar um tema que tenho certeza vai abranger muitos cristãos, pessoas de diferentes denominações, de diferentes credos. Deus tem uma palavra especial para você, razão pela qual eu te convido a acompanhar com atenção o estudo. Se você desejar ter papel e caneta na mão, e também a tua Bíblia, para que você possa acompanhar os textos. Lembre-se que a Bíblia, no livro de Atos, ela diz que os bereanos, eles eram mais sábios do que os moradores de Tessalônica. E isso por uma razão. Porque os bereanos, quando eles ouviam a pregação do apóstolo Paulo, eles checavam na Bíblia para ver se as coisas eram assim de fato. Ou seja, eles não se deixavam convencer por um discurso, porque eles queriam evidência bíblica. E nós convidamos você justamente para isso, para que você seja uma pessoa sensata, imparcial e esclarecida. Amém? Nós já fizemos a nossa oração aqui e convidamos a você, caso você não tenha feito, que possa agora fazer a tua oração silenciosa, pedindo a Deus que te dê sabedoria para entender a palavra. Nós vamos falar hoje sobre algo que é muito conhecido no mundo religioso como glossolalia religiosa. A glossolalia religiosa, ela é vulgarmente conhecida como dom de línguas. Aí sim, creio que muitos já identificaram do que nós vamos falar. Na Bíblia, este dom de línguas é identificado no livro de Atos, capítulo 2, dos versos 9 a 11, onde a Bíblia relata que judeus de várias partes do mundo se reuniam em Jerusalém, e eles eram partos, medos, elamitas, povos da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, província da Ásia, Frígia, Panfilha e Egito. Falavam diferentes idiomas. E, obviamente, eles ficaram maravilhados, porque, segundo o texto bíblico, cada um deles ouvia o Evangelho sendo pregado na sua própria língua. Esta foi a primeira ocasião onde se manifestou um dom de línguas, segundo temos referência no Novo Testamento. Agora, nós queríamos tratar desse tema justamente porque hoje ele é muito apregoado e ao mesmo tempo controvertido. Muitos creem de fato que Deus deu dons de línguas, e eu concordo que o dom de línguas é bíblico, pelo fato de que nós lemos em Atos capítulo 2 e não só ali, em 1 Coríntios 14 também. Outras, elas dizem que o dom de línguas existe, porém ele é mal entendido hoje. O que significa isso? Que aquilo que se diz como sendo o dom de línguas não seria o dom de línguas bíblico. Estou me referindo ao fato de a pessoa falar línguas que ninguém entende. Ou seja, estamos reunidos numa congregação e aí alguém fala algo, as pessoas não sabem o que ele diz, mas elas dizem, não, ele tem o dom de línguas. Me refiro a esta situação específica. Pesquisando, nós vemos que no protestantismo, a glossolalia, que é o dom de línguas, ele é admitido pelas correntes pentecostais e neopentecostais. Ou seja, são as igrejas mais modernas que trazem isso. Também ele existe na renovação carismática católica. São aí as vertentes ou as denominações religiosas que fazem uso deste dom. A nota que nós pesquisamos, ela diz que a Igreja Católica oficialmente não faz uso, mas sim este braço da Igreja, que é a renovação carismática católica. Estou colocando isso só para pontuar de maneira mais fidedigna a informação histórica. Agora, eu não sei se vocês já pararam para pensar de onde veio o costume de falar línguas que ninguém entende. Porque o que está em causa aqui não é se o dom de línguas existe ou não existe. Que ele existe,
Isso está claramente comprovado pela Bíblia. E se você tem dúvidas, eu queria te convidar a abrir em 1 Coríntios, capítulo 14. É um capítulo no qual o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja dos Coríntios, ele trata especificamente disso. No verso 1 ele diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. E aí, avança, ele está explicando, nós vamos entrar nisso com mais detalhes daqui a pouco. Ou seja, Paulo fala que na igreja se manifestava o dom de línguas. Pessoas que eram capazes de falar línguas, idiomas, os quais, no livro de Atos 2, eram idiomas de outras nações. Agora, a controvérsia, ela aparece justamente pelo fato de que nesses versos que nós lemos aqui, lê-se línguas estranhas. E aí alguns interpretam estranhas como língua que ninguém entende, e outros interpretam estranhas como o fato de eu estando no Brasil, onde se fala português, eu falar o chinês. Ou seja, é uma língua estranha para o brasileiro. Né? Eu queria comentar em primeiro lugar, irmãos, que se vocês olharem com atenção, eu tenho aqui a Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, por coincidência uma Bíblia pentecostal. Hoje, inclusive, é interessante eu fazer menção disso. Tá? E aqui a palavra estranha, ela aparece em itálico, ou seja, letrinha deitada. E o que essa Bíblia aqui diz, nas suas orientações para o leitor, é que as palavras em itálico, elas não pertencem ao original. Isso quer dizer que no original bíblico, nós não lemos línguas estranhas, nós lemos apenas línguas. E aí o estranhas ficou por conta de quem fez esta versão da tradução de João Ferreira de Almeida. Tá? Eu falo versão porque é a versão mesmo. A primeira tradução de João Ferreira de Almeida, ela data dos idos de 1500 a 1600, 1569. Essa versão já é muito mais moderna, e aqui diz corrigida, ou seja, pessoas pegaram a tradução de João Ferreira de Almeida e corrigiram, razão pela qual aparece aqui também este itálico. Ok, se ele não pertence ao original, se o termo estranhas não está lá, fica só línguas, e daí? As línguas que ninguém entende, elas vieram do cristianismo original ou elas não vieram do cristianismo original? Elas têm base para serem defendidas como algo divino ou elas não têm base para serem defendidas? Isso é o que está em causa. E a fim de resolvermos isso, nós vamos usar aqui dois caminhos. O primeiro caminho é a história. Nós vamos ver de onde vieram as línguas ininteligíveis. E outro caminho vai ser a própria Bíblia. Em primeiro lugar, vamos para a história. A história diz que antes do cristianismo, isso quer dizer antes de Cristo, né? Diversos grupos religiosos praticavam formas de glossolalia. No oráculo de Delfos, a Sibila, que era a sacerdotisa do deus Apolo, ela falava com sons estranhos, os quais ele supunha ser mensagens do seu Deus. Alguns textos gnósticos do período do Império Romano, eles possuem algumas fórmulas silábicas como etc. E acredita-se que estas eram transliterações dos sons feitos pela glossolalia, ou seja, que eram falados ali por pessoas que praticavam aquelas religiões.
Eram sons que ninguém entende, ninguém pode dizer que isso é uma língua inteligível nos nossos dias. É o idioma falado por uma nação. Não era. Atualmente, algumas religiões como o Espiritismo apresentam fenômenos semelhantes, incluindo manifestações de um termo parecido, que é a xenoglossia. Os fenômenos de glossolalia são observados também no xamanismo, que é uma religião oriental, no vodu haitiano e em alguns grupos judaicos assídicos e entre os sufi muçulmanos. Ou seja, ele é um fenômeno que ele não aparece só no cristianismo moderno. Ele vem de muito antes. Ele vem de uma religião, no caso pagã, grega, deus Apolo. Ele aparece na época do Império Romano, segundo veem as evidências, e também nas antigas religiões orientais e do Meio Oriente, no caso os muçulmanos. Agora, o que chama a atenção é uma abordagem científica que foi feita agora já nos idos dos anos 70. Tem uma fonte que é do livro Tongues of Men and Angels, The Religious Language of Pentecostalism. Línguas dos Homens e Anjos, a língua religiosa do pentecostalismo, em português, numa tradução livre. Esse livro é de William J. Summery. E aqui nos capítulos 4 a 6, ele dá uma informação. Nós temos aqui um resumo dessa informação que diz o seguinte. Nos anos 70, o fenômeno atraiu a comunidade acadêmica. E aí foram publicados alguns estudos pela antropóloga Felicitas Goldman e pelo linguista William Summery. Goldman descreveu a ocorrência da glossolalia em situações distintas e Summery considerou a glossolalia como não constituía uma língua per si, ou seja, uma língua propriamente dita, nos parâmetros conhecidos da ciência linguística. Uma pesquisa mais recente da Universidade da Pensilvânia, em 2006, descobriu que quando o indivíduo ele manifesta esse fenômeno, a área do cérebro que controla a linguagem não é ativa. Ou seja, ela não possui controle sobre o sujeito. E o fenômeno está a ser estudado e desperta a curiosidade da ciência e do público familiar com a prática. Agora, o mais interessante. Através de inúmeros estudos realizados pela parapsicologia, se tem chegado à conclusão que o fenômeno da glossolalia, ou xenoglossia, pode ser resultado das faculdades humanas, visto que este fenômeno também pode ser induzido através da hipnose, euforia e transe fora de ambientes religiosos. Ou seja, eles verificaram que manifestações semelhantes ao que vemos hoje, e se diz ser o dom de línguas moderno, ou a glossolalia moderna, eles também podem ser produzidos por meio da hipnose, a euforia e o transe, que são situações nas quais a pessoa não tem um controle de si mesma, um controle racional e absoluto de si mesmo. Os linguistas concordam que a esmagadora maioria dos fenômenos gravados e analisados não apresentam um número suficiente de características de uma língua para serem aceitos como tais. Ou seja, cientificamente não se comprovou que aquilo que se fala é uma língua, é um idioma. Né? E como é que se faz isso? Bom, aqueles que estão fazendo esse trabalho, os linguistas, são pessoas acostumadas a trabalhar com diferentes idiomas. Né? Haja visto que existem pessoas que são capazes até de interpretar coisas como os hieroglifos egípcios. Não existia um professor de hieroglifo, mas alguém pesquisando chegou a entender o que eles significam. Né? E assim também outros idiomas. E mesmo os especialistas não encontraram coerência linguística nisso. Bom, então nós vemos que esse fenômeno de falar línguas estranhas, ele já é mais antigo do que o cristianismo, ele já se manifestava no paganismo e na comunidade científica ele não é comprovado como sendo uma língua. Ok. Isso aqui nos deveria já
despertar, pelo menos, a nossa consciência. Por quê? Ora, vocês que nos acompanham já, seja pelo canal do YouTube ou seja aqui, já viram outros sermões onde nós identificamos que práticas pagãs estão hoje incorporadas no cristianismo. Várias delas. Nós já falamos da adoração de imagens e falamos de outras coisas também. E aí nós vemos que esta prática, que é o entender a língua que ninguém entende, né? Ou seja, a glossolalia como sendo o dom de línguas bíblico, essa é uma prática já anterior ao cristianismo, é uma prática que já existia no paganismo. Então a pergunta fica, não seria a glossolalia moderna, esta glossolalia onde a pessoa fala algo e ninguém entende, um uso do paganismo incorporado dentro do cristianismo? Essa é a pergunta. Existe evidência para nós termos esta dúvida na nossa mente? Sim, existe. Por quê? Ora, só o fato dessa ter sido uma prática pagã, isso já nos desperta. Por exemplo, evangélicos, pentecostais e protestantes de outras denominações concordam que ao vermos em uma igreja aqueles sinais dos símbolos de culto a Deus Sol, que eram culto pagão antigo, isso já é uma evidência de que nesta igreja existe um paganismo disfarçado. Ora, então eu tenho a mesma base de evidência para isso aqui, porque se a prática da língua desconhecida ela era pagã, eu tenho essa evidência de que realmente isso pode ser uma herança do paganismo introduzida dentro da igreja. E agora fica de nós resolvermos esse dilema pela Bíblia, e na verdade é o mais importante, né? Porque a história pode nos dar evidência, a ciência também pode ser um apoio. E por que eu falo que pode ser um apoio? Porque, embora a ciência não possa ser absolutamente confiável, posto que os homens falham, fato é que a ciência ela pode ser usada para comprovar a palavra de Deus. Em muitos casos isso acontece. Já falamos aqui da Arca de Noé que foi encontrada, etc. Tá, então nós temos aqui duas evidências que nos deixam como nós diríamos no popular, a pulga atrás da orelha. E a Bíblia? Em 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo, no verso 2, ele diz: o que fala em línguas estranhas não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala em mistério. Já explicamos, a palavra estranha está em itálico. Aí ele continua falando do dom de línguas, etc. Ele leva você a uma reflexão. Como é que nós vamos descobrir de que espécie de línguas o apóstolo está falando? Me parece que a melhor forma é pelo próprio contexto da passagem, porque assim nós estamos sendo sistemáticos do estudo, estamos fazendo um estudo coerente, não é verdade? Eu não estou simplesmente postulando ou dizendo algo a partir desse texto, falando, não, deve ser isso, e aí isso vai se comprovar em outro lugar. Não. E é justamente esse método que nós vamos usar. Dentro do próprio contexto, vamos buscar uma evidência que nos dê a entender de que espécie de línguas o apóstolo está falando. E neste caso de 1 Coríntios 14, nós temos uma chave. A chave é a seguinte: o apóstolo, no meio do capítulo, ele faz menção, ou seja, ele diz que este assunto do qual ele está tratando aqui já estava no Velho Testamento. O apóstolo, inclusive, cita um texto do livro de Isaías. E é aí que nós gostaríamos de chegar. Explicando o tema do dom de línguas, no verso 18, Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. Todavia, eu quero antes falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia, e adultos no entendimento. Olha que aqui ele dá uma exortação tocante a esse tema, e fala assim, olha, não sejam meninos no entendimento. Entendam claramente. E depois que ele dá essa exortação, agora ele vem para a chave.
Ou seja, ele fala, ó, não sejam meninos, prestem atenção no que eu vou dizer. Verso 21. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. E ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Ou seja, Paulo está desenvolvendo o tema do dom de línguas, ele vai explicando uma série de coisas, e aí neste ponto em particular, ele fala assim, olha, não sejam meninos, porque está escrito na lei, isso quer dizer no Velho Testamento, o seguinte, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo. Em outras palavras, olha, o que eu estou falando para vocês é o que já está lá no Antigo Testamento. Eu estou me referindo às línguas que foram referidas lá em Isaías, lá no livro de Isaías. Ou seja, se nós vamos para o livro de Isaías, nós temos a chave para decifrar o mistério. De que língua Isaías estava falando? Será que é uma língua que ninguém entende? Ou será que era a língua de outros povos, outro idioma? Se fosse línguas de outros povos, então 1 Coríntios 14 está falando de língua de outros povos. Porque Paulo está se referindo ao texto de Isaías. Agora, se forem línguas que ninguém conhece, então aqui também seria a mesma coisa. Vamos, portanto, tirar a teima. Convido você para vir comigo até Isaías, capítulo 28, versos 11 e 12. Isaías 28, versos 11 e 12, especificamente o 11. O texto diz, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. O que está acontecendo aqui, para você entender o contexto? Deus disse para o povo de Israel, por meio do profeta Isaías, que ele ia falar ao povo por lábios estranhos e por outra língua. Por que Deus faria isso? Verso 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Deus chama o povo de homens escarnecedores, homens que não o estavam escutando, homens que não estavam ouvindo a palavra de Deus, razão pela qual Deus teria que usar outro método com eles. Eles não estavam dando ouvidos à voz do profeta Isaías. Inclusive, a propósito, a tradição diz que Isaías foi cerrado ao meio. Foi assim que ele morreu. Morreu como mártir. Então, não é sem causa que Deus fala que aqueles homens eram escarnecedores. Aqueles homens não estavam interessados na verdade. E no verso 15, Deus fala deles, porquanto dizeis, fizemos concerto com a morte e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio e debaixo da falsidade nos escondemos. E aí Deus fala o que vai acontecer com o povo por conta da sua apostasia, por conta da sua rebeldia contra Deus. Já no início do capítulo, Deus tinha dado a ameaça. O verso 2 diz, eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, violentamente a derribará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. Deus disse que ia pisar a soberba, o orgulho do povo de Israel, por meio de um homem, um inimigo, que viria para guerrear contra eles e arrasaria. A sua ação seria tão destruidora que seria comparável a uma chuva de pedras, a uma saraiva. E é neste contexto que Deus fala então para aquele povo, verso 11, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Agora sim nós estamos em condições de entender. Ora, Deus está falando, o povo estava em rebeldia,
E aí Deus disse, vai vir um inimigo, uma nação estrangeira vai vir guerrear e vai dominar vocês. E aí Deus fala, então, eu vou falar a vocês por meio de lábios estranhos e por outra língua. Ou seja, ele ia usar a língua do povo dominador. Quem era o povo dominador na época? Os assírios. Ah, pastor, mas essa conclusão é tua. Você está querendo forçar o texto só para dizer aquilo que você pensa. Não, amigo, nada a ver. Eu te convido, tá, a olhar a nota de rodapé desta Bíblia. E eu repito, essa aqui chama-se Bíblia de Estudo Pentecostal. Então ela foi feita por pessoas que acreditam, certo? Elas acreditam que o dom de línguas são línguas que ninguém entende. Mas mesmo elas reconhecem que aqui em Isaías 28, o que está sendo dito aqui é que Deus falaria a eles pela língua do povo estrangeiro e não por uma língua que ninguém entende. Eu vou ler a nota. Nota do verso 11. Outra língua. Se os israelitas se recusassem a ouvir Isaías, Deus os forçaria a ouvi-lo através do poderio militar de uma potência estrangeira, os assírios, que falavam uma língua que os israelitas não entendiam. Ou seja, Deus disse que falaria ao seu povo por meio dos assírios, que falavam um idioma diferente. Então, quando no verso 11 Deus fala, olha, eu vou falar a vocês por lábios estranhos e por outra língua, ele está se referindo justamente a outro idioma, o idioma de uma outra nação. Ora, mas nós vimos que em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo, esclarecendo os coríntios, falou, olha, não sejam meninos, eu estou falando daquilo que foi dito em Isaías. Quando eu falo de dom de línguas, línguas estranhas, lembre-se de Isaías, quando Deus disse, por lábios estranhos eu falarei a este povo. Ora, quem conhecia o livro de Isaías naquela época e lia a carta de Paulo, do que eles se lembravam? Ah, da época em que Deus usou povos de outra nação para falar com eles, usou os assírios. Ou seja, literalmente Paulo está falando aqui de um dom de falar idiomas de outras nações. E isso, você que deseja conhecer profundamente os temas da Bíblia, pode confirmar. Por quê? Quando Deus fala que o dom de língua se manifestou lá no Pentecostes, em Atos 2, ele diz justamente que os apóstolos foram capacitados a falar línguas estrangeiras. É como se eu, brasileiro, fosse falar o inglês, alemão, chinês, italiano, etc. Né? Vamos ler em Atos 2. Aqui, a partir do verso 3. E foram vistas por eles línguas impartidas que, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Fica claro. Eles ouviram na sua própria língua. Eles ouviram os apóstolos falando no idioma que eles entendiam, o idioma das nações estrangeiras. Quais nações? Verso 9. Partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Até árabes, hein? Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, daqui nós vemos que alguns dos apóstolos, ou algum apóstolo, foi habilitado a falar o árabe. Entre as línguas que eles receberam como dons, o árabe era uma delas, árabe antigo.
Portanto, meus queridos, o dom de línguas é o dom de línguas estrangeiras. Deus fez pelos discípulos o que eles não poderiam ter feito. Nós demoramos hoje alguns anos para aprender um novo idioma, e Deus fez por eles em um momento aquilo que demoraria mais de uma vida para eles fazerem. Capacitou-os a pregar o Evangelho a toda língua e a todo povo, a toda nação da terra. Coisa que Ele quer fazer hoje de novo. Razão pela qual é importante entendermos esse tema. Deus quer derramar o verdadeiro dom de língua sobre cada um de nós. Por quê? Porque Deus disse pela palavra que no tempo do fim o Evangelho seria pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Olha, e como o Evangelho será pregado se Deus não nos capacitar para isso? Você pode ler em Apocalipse 14, no verso 6. Ali foi visto um anjo voar pelo meio do céu, tinha o Evangelho eterno, e este Evangelho era para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O Apocalipse fala para o tempo do fim. Portanto, nós vemos que no tempo do fim, ter-se-ia que pregar em todas as línguas. Talvez você ainda tenha uma dificuldade dizendo, tá, mas diz lá em 1 Coríntios que aquele que fala em língua estranha, ele fala de mistério e espíritos, ninguém o entende. Ora, compreendendo que a língua estranha é uma língua estrangeira, basta agora nós contextualizarmos para compreender. A igreja dos Coríntios estava lá, como a nossa aqui, falando o seu idioma, como nós falamos o português. Entrava uma pessoa que era capaz de falar outro idioma. Se ela começa a orar no outro idioma, os outros não entendem, ninguém é edificado. Seria o mesmo de que o pregador chegasse aqui e começasse a falar para você em árabe, por exemplo. Quem seria edificado? O pregador poderia até ser se ele soubesse interpretar aquela língua, se ele entendesse o árabe. Mas ninguém mais seria interpretado ou seria edificado, a menos que compreendesse o idioma árabe. É por esta razão que a Bíblia diz que quando alguém fala em línguas, sempre deve haver alguém que interprete. Por quê? O que importa é a mensagem chegar no teu idioma. Paulo, inclusive, fala que se fôssemos falar em língua que ninguém entende, isso não aproveitaria de nada. Convido vocês a abrirem 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando línguas, que vos aproveitaria se vos não falasse por meio de revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? Que aproveitaria se eu falasse em outro idioma, mas eu não estivesse explicando no idioma de vocês temas importantes, seja profecia, doutrina, revelação, ciência? Verso 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando no ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Ou seja, ele está falando, pronuncie palavras inteligíveis. Palavras inteligíveis quer dizer que possam ser compreendidas pelo povo. Agora, se você pronunciar palavras que não podem ser compreendidas pelo povo, é como se estivesse falando ao ar. E Paulo reprova isso. Entende, meu querido? Ele fala, olha, seria como se você falasse ao ar. Não faça isso. Por amor dos teus irmãozinhos que estão na igreja, quando for falar com eles, fala no idioma que eles entendam. Passa a mensagem. Porque o que eles precisam é da palavra de Deus compreensível aos seus ouvidos. E aí no verso 11 ele fala, mas se eu ignorar o sentido da voz, se eu não entender o idioma, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim.
Tem outras versões da Bíblia que dizem serei estrangeiro para aquele que fala. Aí fica claro, né? A situação aqui é, entra um chinês agora, ele começa a tentar conversar comigo, fala em chinês, eu falo em português, ninguém se entende. Por quê? Porque nós somos estrangeiros, um para o outro. Nenhum entende o idioma do outro. Irmãos, para nós resumirmos e fecharmos esta mensagem, queria colocar uma coisa para vocês. 1 Coríntios 14, no verso 22. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis. As línguas não são sinal para os fiéis. O que ele quer dizer com isso? Ora, você é membro de igreja? Sim. Então o fato de você falar língua não é sinal para os fiéis da igreja de que você recebeu alguma coisa especial. Não é um sinal para fiéis. Deus não deu o dom de línguas para que você seja distinguido entre os fiéis da igreja. Não é este o propósito. A Bíblia diz que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Quer dizer, se você vai pregar o Evangelho para pessoas estrangeiras, e Deus te capacita a falar e elas entenderem, elas olham para você e falam, como que esse brasileiro fala o meu idioma? Olha, será que não é Deus mesmo que está guiando? Porque isso é sobrenatural. E aí sim, isso causou um efeito positivo na pessoa, e você pode ser um instrumento para ganhar esta alma. Então o dom de línguas, ele é para os infiéis. É para Deus impressionar a mente daquele que ainda não crê. Agora, quando nós estamos no meio da congregação de crentes, o fato de alguém falar aqui um outro idioma não é novidade para ninguém. Porque os crentes sabem que Deus pode capacitar uma pessoa a falar outro idioma. Certo? Então, dizer que falar o dom de línguas é prova de ter recebido o Espírito Santo, entre nós fiéis, isso não deveria ser assim. Por quê? Porque dom de língua não é prova para o fiel. Então aqui nós vemos duas coisas. Primeiro, o dom de línguas verdadeiro, ele é aquele de falar línguas estrangeiras, idiomas de outras nações. Segundo ponto, nós podemos ser capacitados sim, quando Deus tem o propósito de ganhar quem? Os infiéis, os não crentes. Dom de língua não é para impressionar crente. O que é para impressionar o crente? Olha o verso 22 ainda. As línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. A profecia não é sinal para os infiéis, mas é para os fiéis. Olha que interessante. Eu vejo pelo nosso canal TV Advertência Final do YouTube a quantidade de pessoas cristãs e evangélicas que se interessam pelo canal e especificamente pelas mensagens de profecia. Por quê? Porque a profecia é um sinal para os crentes. Agora, os que não creem, a gente vê muito comentário dos que não creem, dos que são ateus, nos nossos vídeos de profecia, aí às vezes xingam, falam que não tem nada a ver e tal. Por quê? Deus esclarece na Bíblia, a profecia não é um sinal para aquele que não crê. Até porque, para você aceitar uma profecia, você tem que ter fé, não é verdade? E se a pessoa não crê, então a profecia para ela não é nada, para ela é uma especulação, entende? A profecia só é algo para quem crê. Então, meus irmãos, vamos estar atentos aos sinais que Deus deu. Vamos aceitar o verdadeiro dom de línguas porque ele existe. Vamos pedir o dom de línguas para que Deus nos capacite a pregar o Evangelho a todo o mundo. Mas não vamos pedir o dom de línguas para que nós sejamos exaltados entre os crentes. Não é este o propósito. E vamos pedir a Deus que nos dê capacidade de falar em línguas que outros entendam, para que nós possamos ser úteis à causa do Senhor. E aí, quando nós pregarmos, vamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Assim como aquele que prega em português, aquele que pregar em outra língua e tiver o verdadeiro dom, também será um evangelista. Exorto vocês, irmãos, a ponderarem nisso
e buscarem este dom, porque a Bíblia diz que nós devemos buscar todos os dons. E nós estamos já no fim da história da Terra. Nós precisamos que este dom também seja derramado, a fim de que cumpramos a missão de Cristo. E este Evangelho do Reino será pregado a todo mundo, para testemunhar a todas as nações. E então virá o fim. Que você participe também desta obra. Amém? Amém. Quem gostaria de participar dessa obra, deixe-me ver as mãos. Amém. Glória a Deus. Convido você então, meu querido, minha querida, que possamos orar e pedir a Deus que nos dê todos os dons. Mas em especial hoje vamos orar por esse. Que Deus possa derramar este dom de acordo com a sabedoria dele. Porque é Jesus quem escolhe sobre quem ele vai derramar o dom. Não somos nós. Mas se Jesus entende que deve derramar o dom sobre uma ou muitas pessoas, que ele assim o faça. E todos nós vamos pedir. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, todos os dons foram preparados por Ti, para que nós na terra fôssemos preparados para alcançar as almas, para levar a Tua mensagem, Senhor. E o Senhor nos disse para que nós peçamos todos os dons. Creio de coração que é porque o Senhor deseja que nós levemos o Evangelho. E para isso precisamos dos dons espirituais. Senhor, nós queremos pedir em especial nesta noite sobre o dom de línguas. Que o Senhor possa derramar este dom nas pessoas que o Senhor deseja. O Senhor Jesus sabe o que é melhor para cada um de nós. Que o Senhor derrame os dons que cada um necessita, Senhor, para fazer a Tua obra. Mas se há pessoas que assistem hoje esta mensagem e que o Senhor sabe que elas precisam receber o dom verdadeiro de línguas, que elas recebam, Senhor. E que elas façam uso deste dom, não para aparecer entre os fiéis, porque como vimos na Tua palavra, este dom não é para os fiéis, mas para que elas possam impressionar os infiéis, aqueles que ainda não creem. Senhor, que nós não apenas recebamos os Teus dons, mas que nós recebamos também sabedoria para usá-los conforme a orientação da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa todos que ouviram esta mensagem. Tenho certeza que esta mensagem pode estar gerando conflitos no coração e na mente de muitos que a escutam. Mas, Senhor, que o Senhor possa impressioná-los, que o Senhor possa trabalhar e o Senhor possa guiá-los a toda a verdade. Porque a verdade, Senhor, nem sempre ela vai de encontro àquilo que nós já pensamos ou concordamos. Então, Senhor, esteja com cada um. E queria em especial te pedir também, Senhor, se há alguém que veio aqui com dúvidas, com uma insegurança, uma incerteza em relação ao futuro, uma preocupação, que, Senhor, o Senhor possa hoje tirar o fardo desta pessoa. Que esse fardo fique aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus possa preencher o coração desta pessoa, e esta pessoa possa sair daqui cheia do Teu Espírito Santo, ó Pai. Possa sair daqui alegre, possa sair daqui em paz. Te rogamos estas bênçãos a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós chegamos já ao momento de nos despedirmos de você que nos assiste pelo site. Quando é ao vivo, nós estamos transmitindo pelo site www.advertenciafinal.com.br. E se você perder, você pode entrar também no YouTube mais tarde. O site é youtube.com/TV Advertência Final. Esperamos que os vídeos possam fazer muito bem para você. E vamos orar agora, pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Irmãos, nós que ficamos aqui,